Nós iremos tratar hoje, meus irmãos, a lição de número 8, cujo tema é salvação e livre arbítrio. Então nós estaremos aqui hoje trazendo mais um elemento, mais uma peça, mais um conceito importante dentro desse processo como um todo chamado salvação. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui logo no início. Não há batalha perdida para Cristo. Se você entrou aqui nessa manhã preocupado com algum problema que você não consegue achar a solução, seja ele de qual for natureza, o Senhor te fala nesse momento: acalma, aquieta o seu coração, porque antes de você, eu sou o Senhor de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, salvação e livre arbítrio. O texto áureo, pode passar o slide. O texto áureo da nossa lição, como foi lido no início do culto, está em Salmo 25, versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? É uma pergunta. Qual é o homem que teme ao Senhor? Aí vem uma resposta. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, dentro desse versículo aqui, eu quero destacar aqui duas coisas importantes para a gente começar a nossa lição. Dentro do questionamento de quem é o homem que teme ao Senhor, o questionamento é o seguinte: o que significa temer ao Senhor? Será que temer ao Senhor significa ter medo de Deus? Será que temer ao Senhor significa a gente se colocar numa posição sempre na defensiva perante Deus, sempre temendo aquela ideia de Deus superior e nós simplesmente criaturas? Temer vai muito mais além do que um pensamento pequeno como esse. Deixa eu ler para você, aqui me acompanhe por gentileza, em Provérbios 8, versículo 13, deixa eu te dizer o que significa temor ao Senhor. Como que nós tememos a Deus? Provérbios 8, versículo 13 diz o seguinte: o temor do Senhor consiste em quê, meus irmãos? Em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Então, voltando no texto áureo, quando pergunta, quem é o homem que teme ao Senhor? A resposta é, o homem que teme ao Senhor é aquele que aborrece o mal. Em algumas versões de Bíblia, você vai encontrar a redação dizendo o seguinte, o temor do Senhor consiste em odiar o mal. E em seguida, quando o texto áureo afirma, ele o ensinará no caminho que deve escolher, olha que interessante, meus irmãos, isso tem muito a ver com o tema que a gente vai tratar hoje, sobre livre arbítrio. Porque a gente vai ver daqui a pouquinho que o livre arbítrio é o nosso poder de decidir conforme a nossa vontade. Mas Deus, infinito no seu amor, e conhecendo a nossa natureza, Ele, além de nos dar o livre-arbítrio, Ele nos indica qual é o caminho que nós devemos andar. Então ninguém aqui pode sair daqui a pouco, por aquela porta, dizendo que não sabe o caminho que tem que seguir na sua vida. Ninguém aqui está autorizado a sair daqui nessa manhã dizendo que não sabe para onde vai, não sabe o que vai fazer da sua vida. Porque Deus dá a direção para nós. E aonde que está escrito isso? Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escute, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos.
A palavra de Deus nos mostra que nós temos a faculdade de escolher, nós temos o livre poder de decidir, mas decidir para qual caminho? E o Senhor nos apresenta qual é o caminho. Escolhe, pois, o caminho do bem, escolhe, pois, o caminho da vida. E isso traz para a gente uma coisa muito importante que tem a ver com a verdade prática da lição, que diz o seguinte, que o projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com a sua soberania, concedeu o livre arbítrio ao homem. Deixa eu contar uma coisa para você. Essa lição de número 8, ela trata muito de uma discussão chamada predestinação, de eleição divina. Há uma corrente de estudiosos, principalmente aqueles que vêm da linha de Calvino, os calvinistas. Os calvinistas defendem que não existe o livre-arbítrio. Como assim? Explique isso aí, pastor. Simples assim. Eles entendem que o sacrifício feito por Jesus, a morte de Jesus na cruz, por si só já traz o perdão para o homem, já concede a graça para o homem e concede a justificação e a reconciliação para com Deus. Há uma crítica muito grande na corrente calvinista, porque é como se fosse um cheque em branco, uma carta, uma folha em branco, que dá permissão para o crente, nesta linha, poder continuar pecando, porque o próprio sacrifício de Jesus deixa ele com total possibilidade de viver a sua, entre aspas, plenitude aqui na terra. Nós, da Igreja Assembleia de Deus, não seguimos esta linha de João Calvino. A Assembleia de Deus, isso aí está até registrado no credo da Igreja Assembleia de Deus. Nós vamos para uma corrente que é defendida por Armínio, Jacó Armínio. Então a Assembleia de Deus, ela é arminista. O que Armínio defendeu? Armínio defendeu que o livre-arbítrio é uma peça que deve ser considerada no processo da salvação, onde que, sem prejuízo do que Jesus fez na cruz por nós, há uma necessidade para o homem alcançar a salvação de uma ação dele. E a gente vai ver que a ação é essa daqui a pouco. Jacó Armínio, então, esse pastor holandês, ele fala o seguinte, olha, para nós ganharmos a salvação, você, pecador, precisa fazer a sua parte. Enquanto que no calvinismo era só Jesus, na nossa linha, tem a parte do plano da salvação de Deus para nós, mas tem um pedacinho aí de ação que o homem precisa fazer, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Deixa eu compartilhar com vocês o conceito de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ou livre-alvedrio, como também é chamado aí, são expressões que denotam a vontade de livre escolha, as decisões livres. Então, livre-arbítrio eu acho que é também autoexplicativo, né, meus irmãos? Nós temos aí o poder de tomar as nossas decisões. Agora, nós vamos enfocar aqui nesta manhã o livre-arbítrio dentro do contexto do processo da salvação, tá? Em sentido bem estrito, bem específico, porque a gente não pode generalizar, porque simplesmente eu posso dizer o seguinte, daqui a pouco eu vou sair para almoçar. Eu tenho livre-arbítrio, como o pastor Leandro falou, eu tenho livre-arbítrio de querer ir comer um churrasco ou de querer comer uma feijoada, né, que o senhor falou. Não, o nosso foco aqui é no livre-arbítrio que vincula o homem a ele decidir se ele entendeu o processo da salvação. Amém? Então, o livre-arbítrio é a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolhas e tomar decisões que afetam o seu destino eterno. A gente vai focar, então, aqui dentro do processo da salvação. E aí, meus irmãos, o que eu quero trabalhar com vocês aqui em alguns minutos,
O Senhor me trouxe um direcionamento para a gente entender lá do início, porque essas lições, muitos conceitos aqui, eles têm sido reiteradamente falados. Então, por exemplo, na lição, há 3 lições atrás, a lição de número 5, foi explorado bastante o aspecto da redenção. Daqui 2 lições, nós estaremos tratando o aspecto da justificação. Só que o livre-arbítrio, ele engloba todo o processo. Então eu preciso construir com vocês todo o plano da salvação para a gente entender e concluir a nossa lição daqui a pouquinho, onde que o livre-arbítrio ele se insere. Então eu quero iniciar aqui dizendo para vocês, a salvação, o que é a salvação? O que significa? Para quem que ela é destinada? Para que ela serve? Por que Deus deseja nos salvar? Como que Deus deseja nos salvar? É tanta pergunta, mas a primeira resposta, a primeira conclusão que a gente precisa tirar aqui nesse momento é entendermos o porquê que eu e você fomos criados. A gente tem que marcar um ponto inicial. E sabe por que eu e você fomos criados? Nós somos criados para que nós possamos expressar a própria natureza de Deus. Você foi criado como a imagem e semelhança de Deus para que nós possamos nos expressar e possamos representar a Deus. Repita comigo essa palavra aqui. Expressar. Está fraco. Expressar. Representar. Eu e você fomos criados para sermos a expressão pura da imagem de Deus, e eu e você fomos criados para representar Deus aqui na terra. E Deus criou um plano. Deus criou o homem. Tudo o que foi criado foi para servir ao homem. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que tudo o que foi feito foi com o propósito de ser bênção, de servir ao homem? Será que você consegue aí fechar teu olho? Eu já viajei lá no Rio Araguaia agora, bênção de Deus. Você consegue aí fechar teu olho, imaginar um lugar de uma expressão de natureza assim, que você sabe que é irrefutável a ação de Deus naquele lugar, uma praia, uma montanha, alguma coisa assim que expressa a grandeza de Deus? Será que você consegue imaginar por 5 segundos aquele local como sendo Deus pensando em você, que Ele fez aquilo para você? E no plano de Deus, meus irmãos, era para tudo ser perfeito, e foi perfeito, e será perfeito. Porque ainda que o homem, ainda que Satanás tivesse entrado no meio do caminho e desvirtuado o plano original de Deus, Ele tinha um plano e Ele não vai falhar no seu plano, porque um dos atributos de Deus é que Ele é infalível. Aquilo que Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer, acontecerá, custe o que custar, venha o que houver, ponto final. Então, o homem, ele foi criado com essa natureza. Só que Deus, como eu disse aqui, Ele não pode ser derrotado. Apesar da queda do homem, apesar do pecado ter entrado na vida do homem, apesar da natureza pecaminosa modificar a natureza original do homem que Deus fez, o alvo final de Deus é resgatar aquilo que havia sido perdido. E aí, o pastor Leandro citou aqui, falou uma frase que me chamou muita atenção, e é a mais pura verdade. Nós somos filhos de Deus por herança, por adoção. Porque quando Deus chegou para o homem e falou o seguinte: olha, eu vou criar um jardim e vou pôr você para cuidar desse jardim.
Será que Deus, quando colocou o homem lá, será que Deus falou, vai trabalhar que você precisa de dinheiro, você tem que pagar suas contas, você tem que administrar? Qual foi a única ordem de Deus? Cultive o jardim, tome conta do jardim, explore, se alimente de todas as plantas, exceto aquela árvore ali, a árvore do bem e do mal. Quando o homem, então, resolve ouvir a voz do inimigo, Deus, então, apresenta uma coisa que até então não existia para o homem, que é o quê? Uma coisa chamada de condenação. O homem passa, então, a estar condenado pela justiça de Deus. E que justiça é essa? É quando Deus fala para ele, dessa árvore você não comerá, porque se você comer, você viverá? Não, você morrerá. Com a ação do homem, entra em cena o quê, meus irmãos? A justiça de Deus. E em segunda carta de Pedro, 3, versículo 9, diz o seguinte, apenas me escute: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Repetindo, não querendo que nenhum pereça. Deixa eu falar uma coisa para você. Em Adão, todos nós, ainda que a gente não tivesse participação lá, mas em Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Mas que Adão legal, hein? Que coisa bacana que ele jogou para nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se em Adão todos nós nos tornamos pecadores, em uma única pessoa, unicamente em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros do trono de Cristo por herança. O que Deus fez, o plano de resgate de Deus para nós, ele vai muito mais além do que a gente consegue entender, e que certamente na Nova Jerusalém, creio eu que muita coisa será esclarecido para nós aí. E olha, meus irmãos, um dos versículos que na minha concepção, um dos mais pesados, pastor Renan, na Bíblia, é o que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, para mostrar a seriedade da necessidade do arrependimento. João 8, versículo 44, diz o seguinte: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e o pai de todas as mentiras. E em 1 João 3, versículo 18, eu complemento dizendo o seguinte, escute: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, meus irmãos, após a queda do homem, toda a raça humana se tornou pecadora, filhos do diabo. Olha a seriedade do arrependimento, olha a seriedade que nós temos nas costas, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que Deus deixa sobre mim e sobre você a necessidade de levarmos a reconciliação aquelas pessoas que não conhecem ainda a palavra de Deus, porque hoje, pela palavra de Deus, aquele que não entendeu o sacrifício de Jesus, aquele que não entendeu que Deus consertou aquilo que havia sido perdido, essa pessoa é considerada filha do diabo. E eu creio que posso perguntar para qualquer pessoa aí, ainda que não tenha nenhuma identidade de religião, eu tenho certeza que ninguém vai querer dizer que é considerado como filho do diabo. Mas, meus irmãos, que coisa maravilhosa. O plano de Deus, então, ele vai seguindo, ele cria os céus, a terra, para que tudo fosse colocado aí
à disposição do homem. Gênesis 1, 26, apenas me escute aqui, diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Todo animal, tudo que foi criado no universo, foi criado segundo a sua espécie, exceto uma única criatura, que é o homem. O homem foi criado segundo a imagem de Deus. E eu trouxe até aqui para tentar explicar para vocês, de uma forma muito simples. Eu até compartilhei isso no grupo familiar que eu estive presente essa semana. Né, irmão Raul? Eu tenho aqui na minha mão uma luva, tá certo? Meus irmãos, a luva tem um formato de quê? É de uma mão. E por que existe a luva? A luva existe para que a mão esteja dentro dela, correto? Quando a minha mão entra na luva, a minha mão se encaixa perfeitamente ao formato e à natureza da luva, e a luva vai se encaixar naturalmente ao formato da minha mão, sim ou não? Dessa forma, é a mesma coisa nós sendo criados à imagem e semelhança de Deus. Sabe quem é você? Você é essa luva aqui. E sabe quem é Deus? Deus é a mão. E o que Deus quer? Deus quer entrar em você. Deus quer habitar em você. Agora, se você for parar para pensar, não é a mão que se adequa ao tamanho da luva. É a luva que precisa se adequar ao formato da mão. Nós é que precisamos nos adequar à natureza de Deus. Deus não quer e não tem interesse que nós tenhamos a nossa natureza própria. Quando eu disse que o plano original de Deus é para que nós expressemos Ele e representemos Ele, é exatamente essa essência aqui. Meu irmão, deixa Deus entrar em você, deixa Deus moldar a sua vida. Eu coloquei esse vaso aqui, eu pedi, melhor dizendo, que trouxesse esse vaso aqui, para que simbolicamente eu lesse para vocês Romanos 9, versículo 20, e para mostrar que nesse mesmo sentido, nós somos um vaso nas mãos de Deus. Esse vaso está meio gordinho, né? Tem vaso mais magrinho, tem vaso mais alto, tem vaso mais pequenininho. Deus, que é o oleiro por excelência, Ele fez cada um de nós como se fosse um vaso, e cada um com um formato, com um peso, com uma característica, com um design único. Mas tem uma única coisa que nos assemelham perante o oleiro. É que o oleiro quer é que todo o nosso interior seja tomado pela sua glória, pela sua vida, pela sua presença. Você pode ser um vaso magrinho, você pode ser um vaso mais gordinho, você pode ser um vaso mais pequenininho, um vaso mais alto. Mas o que todos nós precisamos entender é que nós somos vasos e o oleiro quer entrar e moldar inteiramente o espaço de dentro com a sua glória. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Após criar o homem, Deus coloca o homem no jardim e fala para o homem o seguinte, eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui. Deus chega para Adão, para Eva, e fala para ele o seguinte, olha, lá no meio do jardim, eu quero te apresentar uma árvore, que é chamada a árvore da vida. E perto desta árvore está passando um rio. Deus fala isso para Adão. Está lá em Gênesis 2, versículos de 8 a 10, que diz o seguinte, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento.
E também, escute aqui, meu querido, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía do rio do Éden, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem tudo a ver com livre-arbítrio isso aqui. Daqui a pouquinho nós vamos entender. A árvore da vida, no centro do jardim, lá no Novo Testamento, representa a própria manifestação e a presença de Cristo desde o início da criação de tudo. O que é, na verdade, o Velho Testamento? É uma preparação e uma anunciação da vinda de Cristo. Mas, em verdade, Cristo, ele já se fazia presente desde lá do início. Querem ver? O Novo Testamento nos mostra que a árvore da vida aponta para o próprio Cristo. Escute aqui, apenas escute o que eu vou te dizer. Em João, há a seguinte afirmação, que a vida estava nele. Olha Jesus sendo comparado à vida. Em João, capítulo 1, 4. Depois, próprio Jesus vem dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Um pouco antes, ele vem lá em João 10, 10, falando o seguinte, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E mais, o Senhor Jesus nos disse ainda para nos alimentarmos dele. João 6, versículo 57. E lá em João 15, 5 fala que ele é a videira e nós somos os ramos. Então todos esses versículos apontam e mostram que Jesus Cristo é a vida do homem como retratado pela árvore da vida. O plano original de Deus é que o homem tivesse como vida o próprio Deus. O homem precisaria tão somente da árvore da vida e obedecer de se alimentar de toda e qualquer árvore, exceto a árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal. Mas sabe o que acontece? Com a desobediência do homem, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, e aqui eu já entro no ponto X, no ponto-chave do livre-arbítrio. A árvore da vida, meus irmãos, que é Cristo, os ensinamentos de Cristo para mim e para você, nos revelam um princípio, que é o princípio do quê? Que é o princípio da dependência ao Senhor. Toda vez que nós escolhemos nos alimentar da árvore da vida, nós estabelecemos como princípio, como estilo de vida, o princípio da dependência ao Senhor. E toda vez que nós ignoramos, assim como Adão fez mais Eva, toda vez que nós continuamos a ignorar o princípio original de Deus, que é de nos alimentarmos da árvore da vida, a gente parte para um princípio, é da dependência? Não. O princípio da falta de independência ou da independência. Aí é que está. Quando a gente prima pelo princípio da independência, da gente ser autossuficiente em tudo que a gente acha que a gente pode acontecer, que a gente pode fazer, a gente não consegue alcançar a graça de Deus. A gente não consegue entender o plano da salvação. E aonde que entra o livre-arbítrio nisso aqui? O livre-arbítrio entra quando nós entendemos que o plano de Deus é que a gente se alimente da árvore da vida. E Deus dá a opção para nós de nos alimentarmos, e se nós fizermos assim, nós vamos expressar Ele, nós vamos representar Ele em tudo, porque Ele vai nos moldar conforme o nosso formato, ou a gente escolhe ignorar e levar a nossa própria vida. O livre-arbítrio está onde Deus dá essa faculdade de você. Se coloca lá no jardim do Éden, e Deus falando para você, Adão, você tem a árvore da vida e você tem a árvore do conhecimento. A árvore da vida é a sua vida, sou eu,
é o meu filho, é o que eu vou te alimentar para você viver o meu plano original. E a árvore do conhecimento é o que eu estou te proibindo e te condenando e avisando. Se você vier para esse caminho, haverá condenação e haverá morte. O livre-arbítrio é a mesma coisa Deus falando para você hoje, 19 de novembro de 2017. Filho, siga o caminho do bem ou siga o caminho do mal. A decisão é sua. O livre poder de decidir que caminho que você vai tomar é exclusivamente seu. Que coisa maravilhosa, porque em Adão começa todo o problema, mas no último Adão, que é Cristo, todos os problemas eles são solucionados. Olha os problemas que vêm com a queda do homem. A condenação de Deus. Pela desobediência e pela transgressão de Adão, ficamos todos sob a condenação de Deus. Onde está dizendo isso? Romanos 5, versículo 18. Um versículo muito importante para nós cristãos, que diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, escute, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Também como problema do pecado, como a queda do homem, vem a ira de Deus. Você sabia que Deus tem ira? Você sabia que Deus se ira? Aonde que está escrito isso? João 3, versículo 36. Escute, por isso, quem crê no Filho do Homem tem a vida eterna. Legal. Aí tem um ponto e vírgula no versículo. Quando tem ponto e vírgula, a gente já aprendeu que muda o contexto, não é assim? Aí vem o seguinte, ponto e vírgula. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Então, não só além da condenação, porque a justiça de Deus precisa ser feita, recai sobre um homem que não entende ou que não conhece ainda a graça que está sendo apresentada a ele, recai ainda a ira de Deus. E mais, condenação, ira e, para finalizar, o julgamento de Deus. Porque lá em Mateus 25, 41 fala, Jesus falando que o lago do inferno, o lago de fogo, foi preparado para Satanás e para os seus anjos. Deixa eu te dizer uma coisa, que tem muita confusão por aí. O lago de fogo, o inferno, o Hades, ele não foi criado originalmente para aquelas pessoas que não aceitarem Jesus. O plano original não é isso. Porém, como a gente falou aqui minutos atrás, a partir do momento que o pecado da humanidade entra na vida de um único homem, aquele Adão, naquele momento, ele assume uma natureza pecaminosa. Então ele, vamos dizer assim, de tabela, se ele não entender o resgate que Deus tem para ele, o homem que não aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, de tabela, e por ter assumido a sua natureza pecaminosa, ele acompanhará Satanás e os anjos que estão descritos lá em Mateus. Condenação, ira e julgamento de Deus. Deus então entra com o seu plano, e eu já estou caminhando já para o fim, para dizer o seguinte, que a redenção, perdão, purificação, justificação e reconciliação são conceitos que fazem parte do processo de salvação. A redenção já foi tratada aqui há 3 domingos atrás, mas somente relembrando que redenção vem do verbo redimir. O que significa redimir? Significa comprar de volta aquilo que originalmente era seu, mas que por qualquer motivo foi perdido por aí. Nós fomos comprados de volta. Nós pertencíamos a Deus. E Deus, então,
como ele tinha uma promessa de que nós moraríamos com ele, que nós o expressaríamos e que nós o representaríamos, pensa comigo uma coisa aqui, preste atenção. Deus fala para o homem: se você comer da árvore do bem e do mal, haverá morte. Sim ou não? Não falou isso? Falou. Se Deus mantém essa condenação, e a ordem de Deus era que o homem seja condenado, porque Deus é justo, e a justiça de Deus ela tem que ser cumprida, se Deus permite que o homem morra, como que ele vai cumprir o plano original dele, que é de deixar a sua criatura expressá-lo e representá-lo? É aí, meus irmãos, que entra a figura de Cristo. Deus, analisando tudo, viu o seguinte: bom, eu não posso acabar com o homem, porque o homem faz parte do meu plano, mas eu tenho uma palavra que eu não posso voltar atrás com ela, que eu falei que se ele desobedecesse, ele morreria. Então qual foi desculpem aí, de uma forma muito pejorativa, qual foi a sacada de Deus aí? Jesus. Já que o homem não pode morrer, eu vou descer lá, através do meu filho, e vou comprar de volta aquilo que foi perdido, que era meu, e a minha criatura aí pisou na bola. Entra então, meus irmãos, Jesus substituindo eu e você no preço para nós voltarmos ao nosso antigo lugar, que onde nunca deveríamos ter saído. É por isso que nós falamos, é por isso que a cada lição aqui tem sido enfatizado para a igreja, que nenhum homem jamais vai conseguir medir o preço e o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Nenhum de nós temos essa condição, porque somente em Deus é que foi possível todos nós, todos os pecados da humanidade fossem jogados em uma única pessoa. E é por isso que hoje nós temos que entender que a graça, que é este presente, que é esse favor imerecido que vem de Deus para mim e para você, ela chega de forma de presente. Porque nós jamais poderíamos nos trabalhar, nos auto-vender para Deus de novo. Mas pela graça, nós somos justificados pela justiça de Deus e reconciliados para alcançarmos a paz de Cristo. Amém, meus irmãos? A justificação, eu não vou entrar nesse ponto, porque será tópico aqui da lição de número 10, daqui 2 domingos. Mas eu finalizo aqui dizendo uma coisa sobre reconciliação. Quando nós agimos de modo a entender o que Jesus fez na cruz, quando a gente abandona a árvore do conhecimento e do mal, porque ela está aqui para a gente hoje também, porque a Bíblia fala que tem o certo e o errado, então tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a gente decide viver a vida de Deus, quando a gente decide seguir a água da vida, beber da água da vida que é Cristo, quando a gente decide se alimentar desta videira que Jesus falou que é, quando a gente decide entender que Jesus é a árvore da vida, e é nessa árvore que a minha vida e que sua vida tem que ser pautada, nós tomamos a decisão correta pelo nosso livre-arbítrio. Mas há uma coisa ainda que eu quero mostrar para você, o tanto que Deus vai mais além com a sua bondade e a sua misericórdia, que é algo chamado reconciliação. O que é a reconciliação? A reconciliação é porque a Bíblia diz que com a entrada do pecado no mundo, o homem se tornou inimigo de Deus. Poxa, mas tem isso. Eu viro filho do diabo, o juízo de Deus está sobre mim, a ira de Deus está sobre mim, a condenação de Deus está sobre mim, e eu ainda sou considerado inimigo de Deus? Sim, mas deixa eu te dizer uma coisa. Romanos 5, eu até coloquei aqui no slide aqui, porque eu queria muito compartilhar isso com vocês. Olha aqui que Romanos 5, versículo 1, versículo 10 e versículo 11 diz para nós: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus,
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no 10 fala o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, veja bem, reconciliados, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quando nós entendemos, quando nós recebemos esse favor não merecido, porque a gente não merece, mas quando a gente recebe de presente isso aí, de graça, a gente acaba com tudo aquilo que havia de condenação e de coisa ruim sobre nós. E além de nós ganharmos a vida eterna, nós adquirimos paz com Deus. Para pensar nisso. Será que existe algum momento de plenitude maior, pastor Rondon? Será que existe algum momento mais bonito, mais sublime, mais perfeito de você estar com paz de espírito, ao ponto de dizer, estou em paz com Deus? Isso é o que o ministério da reconciliação nos presenteia. E mais, não só darmos o direito de viver em paz com Deus, mas também de sermos salvos pela sua vida, que isso aí é o mais importante presente que Deus nos dá, é a garantia de morarmos com Ele na Nova Jerusalém, é a garantia de não só nos tornarmos filhos, de ganharmos uma filiação nova, porque a gente passa a ser filho e co-herdeiro de Cristo no trono, mas também o direito de quê? De vivermos nele, de expressarmos ele e representarmos ele. E por fim, de nós podermos nos gloriar em Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, a esperança da glória. Amém? O que nós lemos aqui agora há pouco, em Deuteronômio 30, 19, que diz que Deus propõe para nós escolher entre o bem e o mal, e a bênção e a maldição. Esse é o livre-arbítrio que nós precisamos decidir. Esse é o livre-arbítrio que você tem à sua disposição e você tomar a sua decisão. Deus propõe que nós possamos viver aqui em plenitude, viver o melhor dessa terra, comer e usufruir do melhor dessa terra. Mas essa decisão é sua, porque lá em Apocalipse 3:20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Aquele que abre a porta e me permite entrar, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Nesta manhã, se porventura você entrou nessa casa e não conhecia deste amor, dessa história que foi contada aqui, desse plano que Deus um dia executou e continua executando, porque ainda não acabou, porque só vai acabar quando nós retornarmos para o nosso lugar de origem, que é a presença de Deus. Então, se você entrou aqui nessa manhã e não conhecia essa história, eu quero finalizar aqui dizendo para você o seguinte: que você é filho de Deus, que desde o início da criação, Deus já tinha um plano para a sua vida. Deus já havia elegido você como predestinado a morar com Ele. Mas para que isso aconteça, você precisa abrir uma porta, a porta do seu coração. Você precisa abrir a porta do seu coração e convidar o Espírito Santo de Deus a fazer morada em você. Você precisa reconhecer que você é pecador, que assim como Adão, você herdou esse problema, mas que há solução para isso. Mas o primeiro passo é você reconhecer que você é pecador, e você reconhecer que Jesus morreu na cruz, verteu o sangue dele, para que nós fôssemos resgatados e comprados de volta para o nosso dono, que é Deus. Se você fizer isso, se você sair dessa manhã aqui com um propósito no seu coração
de aceitar, de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero dizer para você que o seu nome será escrito em um livro chamado Livro da Vida. E a Bíblia fala que todo aquele que tem um nome escrito no livro da Bíblia, os pecados até então praticados são perdoados e dele Deus não se lembrará mais. Você pode sair daqui nessa manhã com essa convicção. Coloque Jesus no seu coração. Aceite Deus escrever o seu nome no livro da Bíblia e nenhuma condenação haverá mais para você. Que o Senhor nos abençoe, que você saia daqui nesta manhã com a certeza de que você tem a liberdade de escolha e se você escolher a árvore da vida, você terá a garantia de viver a vida eterna com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.